Uhul! Chegamos ao final de língua portuguesa. Agora nós iremos pegar o nosso livro e vamos fazer a última aula de língua portuguesa do volume 3 do nosso livro didático, Pronomes Demonstrativos. Só para lembrar, os pronomes são as palavras que servem para substituir os nomes. Lembram que nas aulas anteriores a gente aprendeu que os nomes se referem aos substantivos? Então, o exemplo abaixo é: Maria foi para a escola. Ela estava muito feliz. Quem estava feliz? A Maria, a menina que foi para a escola. O pronome ela, pronome pessoal do caso reto, ele substitui o substantivo próprio Maria, certo? Mas e o que são os pronomes demonstrativos? Os pronomes demonstrativos, eles são utilizados para demonstrar proximidade, distância, tempo. Esta aqui é a minha bicicleta. Essa é sua bicicleta. Aquela bicicleta do João. Percebam que quando a gente fala, lê o pronome esta, a gente percebe que a bicicleta está perto de quem fala. Quando a gente fala o pronome essa, quando a gente lê o pronome essa, a gente percebe que a bicicleta está um pouquinho distante de quem fala. E quando a gente lê, ouve aquela, a gente percebe que aquela bicicleta está bem afastada. A pessoa está apontando aquela bicicleta, é a bicicleta do João, certo? E os pronomes demonstrativos, eles são, em primeira pessoa, este, esta, estes, estas e isto. Em segunda pessoa, eles são esse, essa, esses, essas, isso. Em terceira pessoa, ele, aquele, aquela, aqueles, aquelas. Os pronomes demonstrativos, eles têm um emprego em relação ao espaço. Por exemplo, este, estes, esta, estas e isto indicam que está perto da pessoa que fala. Indicam que o substantivo a que ele se refere está perto da pessoa que fala. Olhem o exemplo. Este relógio de bolso que eu estou usando pertence ao meu avô. Percebo que o substantivo relógio está perto do pronome a que ele se refere. Este relógio, esse relógio está muito perto dele, certo? Os pronomes esse, esses, essa, essas e isso indicam que está perto da pessoa com quem se fala, com quem eu estou falando. Por exemplo, mamãe, passe-me essa revista que está perto de você. Percebam que eu estou falando com a mamãe e a revista está perto da mamãe. Então, eu tenho que usar o pronome essa e não esta, porque se refere ao substantivo que está perto de quem se fala. No caso, a mamãe. E os pronomes aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo indicam que está distante da pessoa de quem fala ou distante da pessoa com quem se fala. Por exemplo, olhem aquela casa. Percebam que o pronome demonstrativo olhem dá uma sensação, uma percepção de distância, que a casa está longe da pessoa que está falando e está longe das pessoas que estão com ela. Tá bem? Eu trouxe uma imagem para ilustrar isso. Olhem o homem, quando ele aponta para a escada. Isto é uma escada, ele está muito perto da escada. Quando ele está afastado da escada, ele fala, isso é uma escada. Percebam que ele está um pouquinho afastado da escada, na segunda imagem. Na terceira imagem, ele está bem afastado da escada e ele aponta, aquilo é uma escada. Percebam a diferença e a diferença dos pronomes que são usados quando se está perto do substantivo, quando está um pouquinho afastado do substantivo e quando está bem longe do substantivo. Os pronomes também eles têm relação ao tempo. Este, estes, esta, estas e isto. Indicam o tempo presente em relação à pessoa que fala. Lembre que o tempo presente dos verbos é o que está acontecendo hoje, agora. Então, o exemplo que a gente tem ali. Esta tarde, irei ao supermercado fazer as compras do mês. Percebam que a frase está se referindo hoje à tarde, não amanhã à tarde, não ontem à tarde, esta tarde, hoje, tempo presente. Os pronomes esse, esses, essa, essas e isso indicam o tempo passado, próximo ao momento da fala. Olhem o exemplo. Essa noite dormi mal, tive pesadelos horríveis. Percebam que a noite não é a noite do ano passado, não, é a noite ontem. Essa noite é uma noite muito próxima ao acontecido, ao dia de hoje. A noite de ontem eu dormi mal, tive pesadelos horríveis.
Os outros pronomes, aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo, indicam o afastamento do tempo, um tempo remoto. O que significa um tempo remoto? Um tempo que pode ter sido muito tempo atrás, muito distante. Olhem o exemplo. Naquele tempo, os jovens de famílias ricas iam estudar na França. Percebo que naquele tempo a gente tem a impressão e nos remete a muito tempo atrás. Naquele tempo, certo? Vamos ver os exemplos do nosso livro. Olhem o trecho. Mas uma descoberta anunciada em abril por cientistas do Museu Nacional de História Natural de Paris indica que esses animais podem ter sido domesticados pelos 5.000 anos antes disso. A quem se refere a palavra esses? Percebam que esses está junto do substantivo animais. Então, o pronome demonstrativo esses se refere ao substantivo animais. Certo? Agora leiam ali embaixo. A palavra esta, este, essa, esse, aquela, aquilo, isso e isso indicam seres no tempo, no espaço ou em relação a outro do discurso. Elas são demonstradas pelos pronomes demonstrativos. Sublinhe o pronome demonstrativo neste trecho. Esses felinos devem ter sido trazidos pelos fazendeiros que habitaram a ilha de Chipre entre 10.000 e 7.000 anos atrás. Então, eu vou explicar ali como é que a gente vai perceber. Vocês viram que o pronome esses está perto dos felinos. Então, vamos lá. No trecho, temos o pronome esses, que se refere ao substantivo felinos. Segundo a regra, os pronomes esse, esses, essa, essas e isso indicam que está perto de quem fala. Então, esses felinos nos remetem aos felinos. Esses e eles estão um pouquinho afastados. Não estão muito perto, certo? Agora que você já sabe o que é um pronome demonstrativo, vamos para as atividades da página 55 até o finalzinho do nosso livro de língua portuguesa. Lembrando que da página 55 até a 57 é leitura e interpretação do texto que vocês estarão lendo. Só depois que virão as atividades sobre pronomes demonstrativos, ok? Só para quem assistiu o vídeo até aqui, coloca lá no comentário um pronome demonstrativo que você mais usa. E não esqueça de deixar o seu like. Tchau, gente! Beijos!